Fala investidores, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vim trazer os erros que eu cometi quando eu comecei a investir, né? Normalmente as pessoas falam pontos positivos de se investir e às vezes acabam esquecendo de falar as dificuldades que tiveram, erros que cometeram e tudo mais. Então eu vou trazer para vocês alguns pontos, algumas coisas que eu percebi nesse primeiro ano que você, investidor iniciante, deve se atentar. Então a primeira coisa, pessoal, que eu percebi foi na escolha da corretora. Às vezes isso tem, hoje a maioria das corretoras, né, elas não têm corretagem e tudo mais, mas quando eu comecei a investir eu não sabia nem o que era corretagem, então eu escolhi a corretora baseada no que um amigo meu usava. Um amigo tinha XP Investimentos e eu acabei usando a mesma que ele e usei para comprar ações, e eu lembro que eu comprei uma ação só para testar como é que funcionava, né, e depois comprei mais outra ação, e aí eu percebi que eu tava pagando quase o dobro do preço que seria da ação normal, entendeu? Eu comprei uma ação da Copel que valia R$6, R$7 na época, eu vi que ela saiu por R$12 a ordem final. E daí eu fiquei estranhando, não sabia que tinha pago esse valor. E aí fui procurar entender o que era esse valor e descobri que eu tinha pago corretagem. Algumas corretoras, elas cobram uma taxa para você fazer negociação de ações. Quando eu comecei, né, a investir no ano passado, eu não sabia disso. Como foi um valor baixo e poucas compras, acabou que não foi uma grande perda, mas serviu de lição aí. Então escolham bem a corretora. Existem várias aí que não tem corretagem hoje. Não que a XP seja uma corretora ruim, né? Apenas eu acho que ela deve ter um propósito. Se você vai pagar corretagem, normalmente são investidores de maior porte que aceitam pagar isso para ter um serviço melhor, uns gráficos melhor, por aí vai. Mas se você é um pequeno investidor, talvez você não precise pagar esse valor, e aí você possa escolher outras corretoras que não cobrem corretagem, que é o meu caso. Para mim não faz sentido eu pagar corretagem se eu não sou um investidor grande que precisa desse serviço. Então eu mudei de corretora e eu recomendo vocês ficarem ligados aí nessa questão. Pequenas taxas, pequenas cobranças, tá? Eu hoje uso a Clear, que é uma corretora que que acredito que é uma das tem menos cobrança dessas coisas, né, de corretagem e tudo mais. Uma corretora ok, simples, prática e não tem muita cobrança. Então fica aí a dica pra vocês que não sabem corretora escolher. Tem outros também que são interessantes, o pessoal fala bem da Rico, tem a corretora Inter, Banco Inter, né, tem a Nubank, mas eu fiquei com a Clear mesmo e é questão de gosto, né? Eu gostei do aplicativo, achei simples, o site também é simples e é fácil comprar e vender ações. Os serviços me atendem muito bem. O segundo erro que eu cometi foi comprar ativos sem saber muita coisa sobre eles. Eu comprei fundos imobiliários, me foram indicados por analistas da própria corretora, né? A XP tem um serviço que eles te indicam alguns bons ativos e eles me indicaram um fundo imobiliário. Eu pedi para eles e acabei escolhendo alguns fundos e saí comprando. Então, é algo que eu considero como um erro. Por quê? Porque na época que eu comprei, isso em março de 2022 mais ou menos, esses ativos estavam teoricamente caros. Eles estavam pagando bons dividendos, né? No caso dos fundos imobiliários, bons aluguéis, mas ao mesmo tempo eu estava pagando caro por eles, acima do valor patrimonial dos fundos, porque a taxa Selic e o IPCA estavam altos. Então, como os fundos estavam pagando altos dividendos, o valor das suas cotas se elevaram. Eu acredito que eu comprei num momento de alta, não foi num momento bom para comprar esses fundos imobiliários. Não que sejam ativos ruins, né? São bons ativos, mas eu acho que você deve fazer um estudo maior para saber o momento de se comprar, né? Como o mercado é cíclico, né? Quando as taxas estão altas, os fundos estão altos. Quando as taxas estão baixas, os fundos tendem a cair, que aí são bons momentos de compra. Eu acho que eu cometi o erro de ter comprado no momento de alta. Um outro erro, pessoal, foi na escolha desse ativo. Eu escolhi o VGIP11, que é um fundo de papel. Eu escolhi o VGHF11 e outros fundos imobiliários arriscados, como HCTR11 mais lá na frente, né? Que são fundos que têm um certo risco. Como um fundo de papel, ele basicamente funciona como um empréstimo, né? Isso de CRI, né? Certificados de recebíveis. Eles são atrelados a rendimentos que são atrelados ao IPCA. E se o IPCA tá alto, eles vão te pagar bem, mas quando o IPCA cai, eles normalmente começam a diminuir o aluguel e o valor da cota cai junto, né, pessoal? Porque as pessoas querem receber bons dividendos. No momento que os dividendos não estão sendo pagos, começa a se cair de valor da cota do fundo. Então, esses fundos que eu escolhi, não é que não estou falando mal dos ativos, né? Os ativos são interessantes, mas eu acho que o momento que eu escolhi para comprá-los não foi o melhor momento. Então, como eu não sabia disso, não sabia nada do ciclo do mercado, como funcionava essa questão de IPCA, de Selic, eu acabei comprando eles em maus momentos e acabei perdendo bastante dinheiro, né? HCTR, por exemplo, caiu 40% e eu comprei ele quando valia quase R$110, entendeu? Então, foi uma perda muito grande, um aprendizado. Como eu diversifico a carteira, não foi uma perda
era muito ruim, né? O que poderia ser realmente, porque o percentual na carteira era pequeno, mas valeu de aprendizado para saber o momento de compra, que é muito importante. Um outro erro que eu cometi foi comprar ações sem saber nada sobre elas. Eu lembro que eu queria comprar uma ação, queria saber como é que funcionava quando eu comecei a investir, para entender como é que funciona a compra, o mercado e tudo mais. E eu acabei escolhendo a Magazine Luiza. A Magazine Luiza é uma empresa de varejo que também funciona por ciclos. Quando as taxas estão altas, IPCA e outras taxas, as vendas do varejo começam a cair. As pessoas começam a guardar mais dinheiro, começam a comprar menos. E isso afeta todo o setor de varejo, que começa a vender menos, a empresa lucra menos, algumas até tendem a falir. E a cotação na Magazine Luiza caiu junto com esse momento de dificuldade. E eu comprei algumas ações da Magazine Luiza. Claro, foram poucas, graças a Deus. No começo eu arriscava pouco, porque eu não sabia o que estava fazendo. Mas hoje eu vejo que foi um erro. Eu não sabia de questão de setores. É importante você saber qual setor está a ação, o motivo que você está comprando ela, para que você se torne um sócio de longo prazo e não fique se preocupando com pequenas quedas normais na bolsa. E aí, quando você realmente se torna sócio numa ação pela empresa, porque você acredita numa empresa, sabe que no longo prazo ela vai prosperar, você não se preocupa muito com essas quedas. Então, eu cometi esses erros, comprei algumas ações sem saber muito, que foi o caso da Magazine Luiza. Depois eu entendi o meu estilo de investimento, que era mais investir em longo prazo, entender como é que funciona. E aí eu comecei a comprar ações que pagam dividendos, que na minha visão no Brasil, como eu já falo sempre aqui nesse canal, é uma boa oportunidade. E eu falo isso, que é uma boa oportunidade no Brasil, porque mesmo que tenha essas variações na bolsa de subir ou descer por questões políticas ou qualquer outra coisa, aquela empresa vai te pagar aquele valor. Então tu sempre vai ganhar algum caixa para investir em outras empresas depois. Então as ações que pagam dividendos, elas te dão uma segurança maior. Não quer dizer que não tem um risco também, né? Pode cair, pode subir e tudo mais. A empresa pode ir bem, mas você vai estar sempre ganhando alguma coisinha ali para que você já esteja reinvestindo e hoje você já tenha colhido os frutos do seu investimento. Então eu gosto muito desse tipo de ação, né? Pode ver aqui na minha carteira que a maioria das ações são pagadores de dividendos. E um último erro que eu acabei não comentando ainda foi a venda do Banco do Brasil. No vídeo passado eu falei que vendi o Banco do Brasil a 42,15, porque teve uma leve subida e eu sempre ficava nesse ciclo aí, né? De subida e queda, e eu nunca vendi as ações. Dessa vez eu experimentei vender as ações para ver se ia ter uma queda novamente e eu ia ganhar esse lucro, mas acabou não tendo. As ações subiram mais ainda. Então eu acho que eu cometi um erro mesmo. Eu acho que as ações são pro longo prazo. Você deve sempre deixar em carteira se você acredita na empresa. Não tem por que vender se não tem motivo. Se as empresas continuam com o mesmo fundamento, são boas, estão te dando lucro, estão te dando dividendos, não tem por que vendê-las. Então acho que essa venda do Banco do Brasil foi um erro também que eu cometi, né? Eu pretendo comprar quando tiver uma queda novamente na bolsa e vou ficar acompanhando as ações. É uma empresa muito boa. Então é isso, pessoal. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento. Tudo que é dito aqui é de caráter opinativo e de educação, para que a gente aprenda juntos a investir. E é isso, tenha um bom final de semana e até a próxima.